Então, pessoal, hoje é a nossa 10ª aula. A gente está discutindo ainda a questão dos problemas eletrostáticos, resolvidos do ponto de vista da equação de Poisson ou Laplace, né? A depender se você vai ter interesse em calcular o potencial eletrostático em pontos em que você tem densidade não nula ou densidade de carga igual a zero. Então, na aula passada a gente fez um problema, resolveu um problema aqui. O problema é que trata de uma situação em que você tem um campo uniforme na direção Z e em seguida você coloca uma esfera condutora nessa configuração de campos. A nossa expectativa é que o campo ele sofra alteração e de fato isso acontece, porque aquele campo pré-existente ele vai alterar a configuração de cargas, né, sobre a esfera. Então você tem os elétrons que podem se movimentar livremente na superfície do condutor. Então, no momento em que você aplica um campo elétrico nessa direção Z, as cargas tendem a vir para a parte de baixo e, consequentemente, você tem um desequilíbrio de cargas aqui em cima, fazendo com que você tenha uma carga essencialmente positiva na parte superior. Então, você tem uma rearrumação na densidade, né? Suponha que inicialmente a densidade ela seja zero, depois que você aplica esse campo, você tem uma alteração na densidade, consequentemente, isso, quando essa situação toda atinge o regime estático, você tem uma modificação no campo, porque também você tem uma contribuição da esfera agora, por conta dessa alteração com relação ao campo. Tá bom? Então, o próprio campo que existia altera, e essa alteração faz com que esse campo, inicialmente, ele sofra modificações. Então, a nossa proposta aqui foi resolver a equação de Laplace, porque nosso interesse seria calcular o potencial aqui fora. Fora da esfera, você não tem densidade de cargas, então rho é igual a zero. E devido à simetria, nós utilizamos coordenadas esféricas e mais. A gente assumiu que o potencial aqui ele independe do ângulo φ, que esse ângulo aqui, digamos, no plano XY, né? Esse ângulo φ que é o que determina essa rotação aí em torno do eixo Z. E a ideia é que se você tem uma esfera, se eu mantiver uma distância fixa do centro da esfera e começar a circular e variando o ângulo φ, um certo plano, eu não vou ver nenhuma modificação, a esfera vai ser a mesma, então a configuração de campo deve ser essa mesma que eu estou encarando de frente aqui. Então, por conta disso, a gente assume que o potencial ele tem simetria esférica, depende só simetria desse ângulo φ, depende só de R e de θ. Tá? Então, essa configuração seria como se fosse uma ampulheta, né? As linhas de campo seriam como se fosse uma ampulheta aí, devido à presença dessa esfera. E aí consideramos a equação Laplace. Com essa hipótese, a gente já tem a solução geral, que é dada por essa equação. Então, o nosso trabalho foi só ajustar essa solução geral às condições de contorno do problema. E quando a gente fala de contorno, a gente está falando nas limitações, né, nas fronteiras da região em que a gente está analisando o potencial. Então, as fronteiras seriam a superfície da esfera e o infinito, né? Então, usamos essas duas condições. Essencialmente, a gente considerou que o campo no infinito não tem modificação, o campo é basicamente o mesmo, então o potencial tem que assumir essa cara. E que, como a esfera é condutora, o potencial sobre a superfície ele é constante. Então, sempre que você tiver um material condutor, você vai ter o potencial na superfície constante, independente de qual seja a forma desse material. Além dessas duas condições, a gente impôs o fato que, como você não tem cargas, como a carga da esfera é zero, a carga total, então não existe contribuição para o campo gerado por uma esfera inicialmente carregada, que seria do tipo B0 sobre R. Se por acaso você tivesse uma carga não nula, você teria o B0 como sendo carga da esfera sobre o 4πε0, porque isso aqui daria justamente o potencial especificamente associado à esfera carregada, né? Bom, então, se por acaso vocês forem fazer um problema desse tipo, onde você tem uma esfera carregada inicialmente, então vocês vão ter que considerar esse termo que eu descartei, e assumir que o B0 é esse valor que eu acabei de dizer. Muito bem, então, ajustando as condições, a gente conseguiu concluir que o potencial ele tem essa forma, e, lógico, a partir do potencial eu posso calcular o campo elétrico, posso obter outras informações sobre essa situação aí. O campo elétrico, a gente viu na aula passada também, uma vez que você tem um potencial expresso em coordenadas esféricas,
o campo elétrico, ele vai ser dado por essa expressão aqui, quer dizer, o gradiente é dado por essa expressão, então, quando você faz menos o gradiente de φ, você tem o campo elétrico, tá bom? E uma coisa que a gente verificou é que sobre a esfera, sobre a superfície da esfera, significa R igual a R grande, né? Que o raio da esfera vai ser raio R. Você tem só componentes radiais para o campo elétrico, né? E ele está sempre apontando para cima, né? Só que na parte de cima ele está saindo da esfera, na parte de baixo ele está entrando na esfera. Porque na parte superior ele vai estar no sentido positivo de R chapéu, seria, sei lá, as regiões, o cosseno seria positivo, na parte inferior, tipo lá embaixo, no extremo mesmo, quando você tomar θ igual a π, vai dar menos 1 o cosseno. Então ficaria menos, significa que está no contrário de R chapéu. R chapéu para baixo e o campo para cima. Então, a gente já esperava que isso acontecesse e esse efeito ele é manifesto nessa expressão aí. Ele aparece explicitamente aí. Posso tirar outras informações desse resultado. Eu posso calcular ainda, por exemplo, a densidade superficial de cargas e também mostrar que a carga total é zero. Embora você tenha uma redistribuição nas cargas, você tem agora densidade não nula, isso não garante que você tenha carga total igual a zero. Tá bom? Se você for somar tudo, vai continuar sendo zero como era a princípio. Tudo certo, gente? Então, vou seguir aqui, acho que vou seguir aqui mesmo para completar a solução, depois a gente começa a discussão do conteúdo, essencialmente, que seria para a aula de hoje, que é a questão do resolver a equação de postos de Laplace em coordenadas cilíndricas, desculpa. Então, a gente vai falar agora sobre a densidade, eu já vou usar esse resultado aqui, vai ser rapidinho, tem mistérios aqui para a gente fechar essa discussão. Então, aqui a gente vai falar sobre densidade de cargas, densidade superficial, né? No capítulo anterior, quando a gente falou sobre lei de Gauss, a gente conseguiu mostrar que o módulo do campo, que o campo ele é perpendicular em todos os pontos da superfície do material condutor, que isso já aparece aqui claramente, e que o módulo do campo na superfície, né, em R, por exemplo, né, nesse caso aqui vai ser em R, que é a superfície do condutor, tá bom? Isso vai ser sigma sobre epsilon zero, ou seja, a densidade vai ser simplesmente epsilon zero vezes o valor do campo na superfície. Bom, a gente já tem um vetor que representa o campo na superfície, se quiser tomar um módulo aqui, simplesmente você vai ter, na verdade não é nenhum módulo, é componente, né? Isso vai ser epsilon zero, 3, epsilon zero é zero cosseno de θ, tá bom? Com isso a gente achou a densidade de carga sobre a superfície, mostrando que na calota superior realmente a densidade superficial ela é positiva, na parte inferior, para o θ a partir de π sobre 2 até π, você tem cosseno negativo e, consequentemente, tem o sigma negativo. Interessante que na linha do equador, você não tem carga. Se você tomar θ igual a π sobre 2, você teria esse resultado igual a zero. Então, significa que você não tem cargas nessa região que divide as duas calotas. Então, para cima é positivo e para baixo negativo. Quanto mais você se aproxima da parte extrema da calota, você começa a aumentar a densidade, né? Conforme a gente pode ver, o cosseno vai se aproximando mais de 1, né? Cada vez mais próximo de 1, a partir do momento que você se desloca de π sobre 2 até zero. E para baixo também vai ficando cada vez mais negativo. Então é como se tivesse as cargas mais concentradas nas calotas e depois elas começassem a se diluir aí ao redor, sobre essa superfície, né? Até chegar no equador, onde seria zero, de fato. Beleza? Então já conseguimos tirar outra informação desse problema, só para fechar essa discussão aí como um todo. Lembrando que quando a gente fala em resolver a equação de Poisson de Laplace, eu estou falando em chegar nisso aqui, ó. Chegar nisso. Daqui para baixo, essas informações que a gente está colocando aqui, ó, são informações adicionais que a gente pode obter a partir do resultado encontrado. Fechado, gente? Tá tudo certo aí para vocês? Perfeito, professor. Beleza. Então, vamos seguir em frente aqui e fazer mais
obter mais informação. Vou calcular agora a questão da carga total, uma coisa que a gente já espera, onde eu vou chegar, né? Já esperamos que a carga total seja zero. Inicialmente, a esfera está descarregada. Não é porque eu botei no campo elétrico que agora vai aparecer carga sobre a superfície. Não. Continua sendo carga zero. Ok? Você pode ter a densidade diferente de zero, então você pode ter pontos onde você tem mais cargas positivas, mais cargas negativas, enfim, isso pode acontecer. Agora, quando você somar toda a quantidade de cargas que existe aí sobre a superfície, isso deve ser zero. Bom, como é que se calcula a carga total? A gente está falando de uma superfície, então a carga total vai ser integral de sigma vezes o elemento de área, tá bom? É assim que a gente calcula. Carga na superfície. Nesse caso vai ser uma superfície fechada, mas beleza. De qualquer forma, é assim que a gente calcula a densidade de cargas. Bom, desculpa a carga. Nesse problema, a gente está tratando de uma esfera e está usando coordenadas esféricas. Obviamente, o elemento de superfície, que é o elemento de área, ele tem que ser dado em coordenadas esféricas. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, porque vai ter integral. Deixa eu botar assim. Então, aqui você tem o dA, que nesse sistema de coordenadas vai ser o raio da esfera ao quadrado, seno de θ, que multiplica dθ de φ, tá? Os dois ângulos que aparecem na definição de coordenadas esféricas. Lembrando que o θ varia de 0 até π, e o φ deve variar de 0 a 2π para que você tenha uma cobertura total aí sobre a superfície da esfera. Então vamos substituir aqui, teremos os integrais. A integral em θ vai de 0 a π, como a gente falou, em φ vai de 0 a 2π, e aí tem um sigma, que vai dar 3 ε0 E0 cosseno de θ, e tem do elemento de área, você tem o R2, você tem o seno de θ, tem o dθ e o dφ, beleza? Então vejam, a gente tem duas integrais aí, uma em θ e em φ, mas não tem nada que dependa de φ nesse integral, então você pode fazer como se fosse produto de duas integrais. Então, a integral em φ, especificamente, vai dar simplesmente 2π. Então, teremos a constante, vou botar logo a constante aqui, ó, 3 ε0 que no caso aqui é zero também, vezes R2, tudo isso é constante, sai das integrais. E agora a gente vai ter ainda o resultado da integral em φ, que como eu falei, vai dar 2π. Então aqui a gente tem um R ao quadrado, 2π, que é o resultado da integral em φ. Deixa eu ter esse 2. E aí ficamos só com uma integral, na verdade, em θ, que é a integral de 0 a π, de cosseno θ, seno θ, dθ. Ok, gente? Bom, aqui tem duas formas da gente fazer essa integral. Você pode fazer substituição, você pode chamar u de seno, e o du vai ser cosseno de θ, e se faz uma substituição simples, resolve a integral. Tem outro caminho também. Aqui eu vou manter essa constante, 3 ε0 E0 R quadrado π, usar o fato que duas vezes cosseno de θ seno θ, isso vai dar seno de 2θ, tá bom? Isso é uma identidade trigonométrica também, uma relação que a gente obtém a partir do seno da soma, tá bom? Então daqui para cá a gente usou esse fato aí, usou essa propriedade, desculpa, que o... Caramba, tá. Deixa quieto. Usamos o fato que duas vezes seno θ cosseno de θ é igual
seno de 2θ. Pronto, então vamos ver essa dentro da trigonométrica nessa passagem. O fato que você tem uma integral aí simples, que é a integral do seno. Vou repetir a constante, 3ε0 é 0, r quadrado, π. A integral essa integral aqui vai dar 1 meio, que vai ser o argumento, né, que você pode chamar isso aqui de u, enfim, vai dar 1 sobre 2. Acho que dá menos na verdade, né? Dá menos meio. Deixa eu só colocar aqui. Coloca assim, menos cosseno. A integral do seno vai dar menos cosseno. Deixa eu colocar aqui entre cochete, porque vai ter terão dois parênteses aqui no argumento cosseno. Então, deixa eu arrumar isso aqui. A chavezinha fica mais bonitinha. Então, aqui eu vou ter cosseno de 2 vezes θ, o menos aqui, né? Que é o menos vem da integral. E isso avaliado de 0 até π. Bom, o fato é que você vai ter cosseno de 2π, que é 1, menos cosseno de 0, que é 1. Ou seja, isso aqui vai dar realmente 0. Né? Quando você avaliar na parte superior, coloca o menos na frente aqui em evidência. Quando você fizer cosseno de 2π menos cosseno de 0, se ele avaliar isso nos extremos, vai dar 0 menos 0. Quer dizer, vai dar 1 menos 1. E vai dar 0. Tá bom, gente? Tá tudo certo? Pronto. Então, isso aqui é um resultado mais que esperado, né? Que a gente já tem a esfera descarregada inicialmente, então deve permanecer descarregada mesmo depois que você a coloque no campo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Nada de boas. Beleza. Então, vocês estão vendo que a gente realmente seguiu o processo inverso. A gente primeiro calculou o potencial a partir das condições de contorno e depois que a gente descobriu qual é a densidade de carga no final que vai ficar, né, que vai existir ali quando o regime estático for atingido. Que geralmente a gente fazia o seguinte, pegava a densidade e calculava o campo. Agora a gente já tem o campo e calcular a densidade, foi o processo inverso. Tá bom? Muito bem, então com isso a gente encerra aquele conteúdo que foi iniciado na aula passada e se ninguém tiver nenhuma dúvida eu vou partir aqui para solução da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas, tá bom? Fizemos isso para coordenadas esféricas, depois aplicamos no exemplo, e agora eu vou fazer para coordenadas cilíndricas e vocês vão aplicar isso na lista de exercícios. Bom, a equação de Laplace vai ser Laplaciano de φ igual a zero. A diferença desse problema que a gente abordou na aula do dia 16 é que o Laplaciano agora vai ter uma carinha diferente. Em vez de ser dessa forma aqui, o Laplaciano da gente ele vai assumir outra expressão e isso vai fazer com que a solução seja diferente. Mas, em essência, o processo é o mesmo. É você escrever Laplaciano igual a zero, fazer separação de variáveis, cair em equações para cair em equações separadas para as variáveis e aí montar a solução final. Então, o procedimento para Ian que assistiu, por exemplo, a aula recentemente, vai ser equivalente, viu, Ian? Bem tranquilo mesmo. Só que a equação ela muda de cara, por isso que a forma de vocês resolver vai mudar um pouquinho. Pronto. Então, depois, quando você for fazendo problema, vai ser a mesma ideia. Pegar a solução geral e ajustar as constantes às condições de contorno que estiverem presentes em determinado problema físico. Deixa eu pegar aqui nessa aula do dia 16, eu acho que eu falei sobre esse Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Eu acho que foi dia 14, está aqui, pronto, isso mesmo.
Tá aqui, eu vou colocar as coordenadas cilíndricas só para a gente relembrar quem são elas. E o próprio gradiente. Pronto. Gradiente laplaciano. Vou pegar tudo, depois eu apago o que não precisar, para não ficar voltando aqui. Vamos lá, então, deixa eu só copiar aqui para a gente começar. Então, esse é o sistema de coordenadas, a gente já falou sobre ele, inclusive, né, na nossa 7ª aula. É um sistema que você tem 3 variáveis, 3 coordenadas, que a gente chama de ρ, φ e z, que você pode localizar um ponto aí qualquer no espaço a partir dessas coordenadas, tá bom? Só deu uma travadinha aqui, agora não sei nem o que fazer mais. Eu fechei tudo que tem que fechar. Bom. Enfim, então esse é o Laplaciano, e a gente vai escrever a equação Laplace. Eu vou assumir nesse caso aqui que o nosso φ ele não depende da coordenada z. Isso, além de vai simplificar o problema, vai, porque agora a gente vai, em vez de tratar com 3 variáveis, vou tratar só com 2, variável ρ e variável φ. E mais que simplificar, essa peculiaridade aí que a gente vai assumir, ela se encaixa em alguns problemas. Tipo, se você tem um cilindro muito longo, é de esperar que o potencial ele não dependa da altura que você se coloque em relação ao zero, por exemplo, ao plano XY, por exemplo. Então, você pode ir para cima ou para baixo, você deve enxergar a mesma coisa, porque o fio ele é muito, tipo, o condutor vai ser muito longo. Imagina uma situação dessa que a gente acabou de falar, de esfera, só que ao invés de você colocar uma esfera, você coloca um tubo cilíndrico aí, tá? Um condutor cilíndrico. Então, nesse caso, se ele for muito longo, o potencial ele não vai depender da altura, né? De onde você tiver com relação ao cilindro. Tipo, você tem campo aqui na horizontal, eu coloco o cilindro, você vai ter uma deformação aqui próxima, mas essa deformação não vai mudar à medida que você suba ou desça aí ao longo do cilindro, tá bom? Então, significa não depender de Z, por exemplo, se o eixo Z for o eixo na direção do cilindro. Caramba, aqui travou geral, gente. Aqui não sei o que fazer. Só Jesus aqui agora. Deixa eu fechar o PowerPoint. Eu nunca saí. Se precisar, depois eu volto nele. Bom, ainda está travado. Vocês têm alguma pergunta aí por enquanto? Pronto, deixa eu ver. Bom, deixa eu apagar o gradiente aqui. Deixar só o Laplaciano para esse sistema, que é o que importa para a gente. As relações estão aqui em cima, enfim, só para constar mesmo, né? A gente já falou sobre isso. Bom, mas nesse caso a gente vai assumir como hipótese que o potencial, como eu falei, ele depende só de ρ, que é essa variável aqui, ó, é a variável que mede a distância em relação à distância perpendicular em relação ao eixo z, ρ e φ. Então a gente vai descartar qualquer dependência. Pessoal, eu vou chamar de θ aqui só para simplificar, tá? Esse desenho que é ruim que só escrever esse φ. Esse ângulo aqui a gente pode chamar de θ ou de φ, alguns autores chamam de φ, outros chamam de θ. Eu vou só mudar aqui então para ficar mais fácil, facilitar a minha vida na hora de escrever as equações, tá bom? Então vou mudar aqui, tirar isso logo, para a gente não vai precisar dessa parte. Então aqui eu vou colocar θ, aqui eu vou colocar θ também. Tá lembrando que o θ é esse ângulo aí embaixo, tá? Não importa a letra que a gente utilize para representar, importa o significado, né, dessa quantidade aí, desse ângulo, que é que ela representa de fato nessa definição. Pronto, assim fica mais fácil para a gente. Muito bem, então essa é a nossa hipótese. O potencial depende só de ρ e de θ, não depende do Z. Ok, então como é que fica a equação de Laplace nesse caso? A equação de Laplace vai ficar assim. Laplaciano. Não era θ ao quadrado, não, professor Laplaciano? Sim, aqui era θ2, foi mal. Esqueci. Valeu aí.
Então a equação vai ficar Laplaciano de ela é Laplaciano de φ igual a zero, independente do sistema, independente do potencial, depender das três variáveis, das três coordenadas ou de uma só. E aí, devido a essa escolha que a gente fez, essa imposição que a gente colocou, nós teremos só dois termos, que vai ser um sobre ρ, dρ desse fator aqui, ó, dφ dρ, mais 1 sobre ρ quadrado. Vocês vão ver também que alguns livros, ao invés de usar ρ, usam r também, tá? Só estou usando ρ para a gente entender que ρ é essa distância, e r vai ser a distância da origem até o ponto. Se quiser usar r, tudo bem, mas tem que lembrar que o r é a distância perpendicular, tá? Ao eixo z. Então aqui nós ficaremos com d2 φ de θ2 igual a zero. Essa equação que a gente precisa resolver, né? Obter a solução geral dela, nosso propósito é esse aqui, descobrir a solução geral dessa equaçãozinha, que a gente tem, por enquanto, dessa forma aí. Bom, o processo de resolução é aquele, você tem a equação diferencial parcial, tá bom? Aqui, ó, um EDP, chamado EDP, e sempre que a gente tem um EDP, a primeira coisa que a gente pensa é em fazer, usar aquele ANSA, assumindo que o φ vai ser o produto de duas funções, uma só de ρ e uma só de θ, tá ok? Muito bem. Eu vou usar aqui, então, chamar o nosso φ. O φ, então, que é a função de ρ e θ, vai ser uma função, sei lá, vou chamar um z aqui, um z de ρ, vezes um s de θ, tá bom? Então, a gente está escrevendo a função assumindo que ela é o produto, né, tempo só de ρ vezes um tempo só de θ. Bom, se isso vai dar certo ou não, a gente vai ver na hora que for resolver a equação. Então, vou chamar essa equação aqui de asterisco, essa equação aqui de equação 1. Então, vamos substituir a equação 1 na equação asterisco. No final das contas, quando a gente tiver o z e o s, só é voltar para cá, como a gente fez no caso anterior. Então, vamos lá. Vou substituir agora 1 em asterisco. Então, no momento que a gente fizer isso, entender que o φ é dado por esse produto, essa derivada aqui, ó, em ρ, ela vai atuar só na parte z, não atua em s. Então, s para essa derivada é uma constante. Então, levando-se em conta, ficaremos com s sobre ρ, tá bom? Aqui ficaremos com a derivada ordinária. Por que derivada ordinária? Porque a derivada parcial, quando ela atua só no z, ela vira derivada ordinária. Então, na verdade, o passo seria escrever derivada parcial, na outra etapa, trocar parcial pela ordinária. Estou fazendo uma vez só. Tá bom? Então, aqui a gente teria derivada do ρ, derivada de s com respeito a s não, né? Z, desculpa. O s já está fora. Essa é a parte angular. Ok, gente? Eu estou chamando Z, mas podia chamar qualquer letra aí que você quiser. Bom, aqui ficaríamos com a derivada aqui, a derivada segunda, mais uma vez, a derivada não vai atuar aqui na derivada ρ, por exemplo, assim como essa não atua na derivada θ, então a parte em ρ sai, então o z sai da derivada, ficaremos com z sobre ρ2, e aqui derivada de novo ordinária, porque já está atuando só na parte em θ. Bom, então a proposta é deixar um termo só função de ρ, função só de θ, por enquanto isso não aconteceu, porque aqui a gente tem θ dentro do S e tem o ρ aqui, nos outros termos. Aqui a gente tem o ρ nesse terminho aqui, ó, e tem o θ nesse outro. Então está tudo misturado ainda. Então, para a gente fazer a separação, é preciso que a gente multiplique todo mundo por ρ quadrado, porque isso vai fazer esse ρ desaparecer daqui, ó, dessa parte que eu não quero que o ρ apareça, que é a parte angular, e multiplicar por isso dividido por
Z vezes S. Porque ao fazer isso, por exemplo, esse termo aqui, ó, vai fazer com que o Z desapareça, fique só o Szinho aqui, então. Então fica tudo função de θ. E nesse aqui, o S vai cancelar com S, e vai ficar o Z e ρ, enfim. Então, só função de ρ aqui, nesse caso. Então, fazendo esse produto, nossa equação vai ficar mais com um cara que a gente possa separar em duas ordinárias. Então, ficaremos com ρ, que você já dividiu, multiplicou pelo rhozinho que aparece aqui. Aí ficaremos com sobre Z. Aqui ficaremos com D de ρ, ρ, dz de ρ. Beleza? Próximo termo, o Z vai embora, como eu falei, o ρ também, ficaremos só com sobre S, D2S, de θ quadrado. E aí sim, agora a gente chega naquela nossa, no que a gente estava interessado que acontecesse, que é a questão de separação de variáveis. Então aqui a gente tem só termos que dependem de Z, desculpa, de ρ. Então isso aqui é a função unicamente de ρ, essa variável ρ. E esse outro aqui é uma função só de θ. Não sei que é um S, mas eu sei que ele vai depender de θ. Então isso aqui é a função de θ. Bom, aí, gente, nesse momento eu posso, então, afirmar que essa igualdade só vai acontecer se cada termo for igual a uma constante, porque essa relação aqui, tipo, é mais ou menos assim, você tem uma função de θ igual a uma função de ρ. Pronto, então, é como se você tivesse ter essa igualdade satisfeita para qualquer valor de θ e ρ, né? Isso é isso que está dizendo aqui. Bom, isso é uma coisa impossível, só vai acontecer essa igualdade se cada termo desse aqui for igual a uma constante. Tipo, se esse aqui for igual a uma constante K, e esse aqui for igual a uma constante, mesma constante, né, para você ter igualdade. Ou K ou menos K, enfim. Ou então você dizer que uma vai ser uma constante, o outro vai ser menos a constante. Tá? Eu posso dizer que esse camarada daqui, esse termo aqui vai assumir o valor K, e esse aqui vai assumir o valor menos K, para que você, quando fizer a soma, isso dê zero. Tá bom, gente? Então, é isso que está acontecendo aí. Então, essa soma só vai ser zero para qualquer valor de θ e ρ, se um termo for igual a constante, outro termo for menos essa constante. Para quando você some e fizer essa soma aí, você tenha isso igual a zero. Tá tudo certo? Mesmo Ok. procedimento, né, que a gente utilizou na aula do dia 8. Quer dizer, do dia 16, a oitava aula. Então vamos lá. Então, esse procedimento faz com que a gente separe essa equação aqui. Inicialmente é uma equação parcial em duas, nesse caso agora, transformar em duas ordinárias. Então, tenho aqui uma equação que é a primeira, que é mais simples, essa aqui eu vou colocar logo. 1 sobre S, D2S, dθ2, igual a menos K. E a outra vai ser igual a K. Então, deixa eu arrumar logo essa aqui. Então, o primeiro pedacinho vai ser esse, menos K. Então, vou multiplicar por S. Vai ficar negativo, obviamente, o termo. E vou passar esse termo para o lado esquerdo. Então, vai ficar mais K vezes S. Tá bom? Igual a zero. Então, essa é a nossa primeira equação. Equação diferencial, né? Ordinária. Que vai nos permitir encontrar uma parte da solução, que é a parte angular. Interessante, né, que é uma equação bem simples, diferentemente do caso em que você tem coordenadas esféricas. Olha a equação da parte angular, é bem diferente. A equação da parte angular ela é bem mais complicada. A mesma coisa, até fiz o mesmo esquema aqui, ó, K menos K, a mesma coisa. Tá bom? A equação da parte angular aqui é mais difícil, no caso a gente, ela vai ficar bem mais simples. Nós temos aqui uma equação diferencial. Chamar a atenção que essa equação aqui é uma equação diferencial. Um EDO, equação diferencial ordinária. Homogênea
ela é linear e possui coeficientes constantes. Então, os termos que multiplicam as derivadas e o próprio S são constantes. Então, Professor, com licença, no 1 sobre S de D2 de S não é de Rho, não? O senhor colocou teta? desculpa, velho, foi mal. Aonde? 1 sobre S, o D ao quadrado de S sobre o D teta. É praticamente a primeira linha, a primeira coisa da última linha aí. Aqui sim, aqui é um sobre rho, um sobre isso aqui. Eu estou chamando a parte de. Espera aí, deixa eu ver aqui. Estou chamando a parte angular de S. Não tá certo, não tá certo, cara. Ó, quando você multiplicar isso aqui, vai embora, né? O Z vai embora o rho quadrado, fica só um sobre S aqui. Foi isso ou não? Não, é isso mesmo, é porque eu achei que era Tá duas certo. equações diferentes, mas não é só uma, né? Agora eu vou escrever a outra agora, vou escrever a outra ainda, que é essa aqui, certo? Que é a equação para rho. Então essa foi a nossa primeira, só fiz ajeitar, multipliquei por S e passei para o lado esquerdo. Agora eu vou pegar essa aqui, ó. Tá bom? Então ficaremos aqui com 1 sobre rho, quer dizer, um rho, na equação agora. Essa é um pouco mais complicadinha, mas a gente vai desenrolar também. Já fizemos um procedimento semelhante anteriormente, então aqui ficaremos com rho sobre Z, dd rho, rho dz d rho, igual a constante, que agora vai ser a constante K. A mesma constante, só que o sinal contrário, tá bom? Então, eu vou deixar assim por enquanto, depois eu mexo nessa equação, vocês vão ver por quê. Já sei o que é que vai dar, então depois eu desenvolvo essa equação, eu chamo de equação 3. Então, nossa proposta agora é resolver depois resolver a equação 3, separadamente. Ok, gente? Então vamos lá. Desculpa, equação 2 no caso, né? Resolver a equação 2, depois a equação 3. Bom, como a gente falou, essa equação aí é a equação que possui coeficientes constantes e a gente já sabe o caminho que tem que seguir. Deixa eu só repetir aqui embaixo, essa equação aqui. Então, o procedimento é aquele que a gente fazia lá em mecânica clássica, enfim, é bem tranquilo. O procedimento envolve 3 etapas, né? A primeira etapa que a gente tem que seguir aqui é encontrar os coeficientes. Quais são os coeficientes? O A0, A1 e A2. A0 é o cara que multiplica o termo em S, então vai ser o nosso K. Me deixa chamado K ao quadrado, mas tá tudo certo, deixa assim mesmo, K. Bom, A1 vai ser 0, porque não tem derivada primeira, e o A2 vai ser 1. Então, são os nomes que a gente dá os coeficientes, são os termos que multiplicam. É como se essa equação, de forma geral, fosse assim, né? Um A2, D2S, dθ2, mais um A1, ds dθ, mais um A0, S igual a zero. Então, seria a forma geral da equação. Então, para que essa equação aqui geral fique igualzinha a essa, eu tenho que admitir que a 0 é dada por isso, a 1 é 0 e a 2 é 1. Tá bom? Então, essa é a forma geral. Bom, e aí para achar as raízes, para achar as soluções, a gente tem que resolver um chamado polinômio auxiliar, que é isso aqui, ó. A2p quadrado mais A1p mais A0 igual a zero. Isso para todas as equações que se encaixem nesse critério aí, tá? Que sejam dessa forma aqui. Coeficientes constantes, segunda ordem, homogênea e linear. Então, para você achar as raízes, esse é o primeiro passo. Desculpa, achar as soluções, esse é o primeiro passo. O segundo passo é achar as raízes, essa equação aqui, equação auxiliar, que por causa da gente vai ficar P2 mais K igual a zero, é isso? E significa que P ele é mais ou menos I raiz de K, que o K vai negativo para o outro lado, né? E aí você tem essas
A raiz o conceito de uma raiz vai dar mais ou menos isso aqui, então, beleza. Isso significa que a gente tem duas raízes distintas, eu tenho P' como sendo I raiz de K, e tem P' que vai ser menos I raiz de K. Bom, a terceira etapa do processo aqui, tá claro para vocês isso aqui, né, gente? Essas raízes. É só passar o K vai negativo, quando tomar, vai ficar mais ou menos raiz de menos K, e o menos K vai dar, raiz de menos K vai dar I, raiz de K, né? Porque raiz de menos 1 é o próprio I, número complexo. Então, o próximo passo seria escrever a solução geral dessa equação aí. Então, seria mais ou menos assim, seria mais ou menos não. É assim, a gente está procurando o S. Então, S de θ, você poderia escrever como sendo C1. C1 exponencial de I raiz de K θ, né? Você escreve o P' vezes o θ na exponencial, mais C2 exponencial de menos I raiz de K θ. Isso aqui é um método, né? O método que você escreve a solução independente seria exponencial de P' θ mais exponencial de P' θ, com as constantes na frente, obviamente. Então, essas constantes são as constantes de integração, né? São as constantes arbitrárias que aparecem na solução. O fato, gente, que eu posso também buscar uma outra maneira de escrever essa solução aqui, ó. Posso escrever isso de outra forma. Eu posso escrever isso em termos do cosseno e do seno desse argumento aqui. Então, eu posso escrever isso como sendo A1, ou A, sei lá, A e B, o A1 e A2, tanto faz. Então, vou colocar A e B, vai ficar A cosseno de raiz de K vezes θ, mais um B seno de raiz de K vezes θ, tá bom? Então, a solução, ela ficou dessa forma aqui, a solução dessa equação. Temos de duas constantes, tá? As constantes que aparecem na integração. Tá tudo certo? Daria para fazer essa conta usando as transformações de Laplace? Para resolver essa equação, usando transformado de Laplace? Essa equação diferencial. Eu acho que dá, sim. Acho que dá, sim. Só que eu acho mais difícil, né? Esse procedimento aqui é muito mais simples. Que é aquele procedimento de você tem esse polônimo aqui auxiliar, que é essa equação aqui, ó. Essa equação aqui é chave. Depois você monta a solução. Se você tiver duas raízes distintas, é assim que você escreve. Se você tivesse duas raízes iguais, né, você teria que multiplicar por θ a segunda solução, mas vai ser bem mais fácil. Tem como demonstrar também isso aqui na nota de física matemática que eu disponibilizei para vocês. Tem a demonstração de todo esse procedimento até chegar nesse ponto. Mas assim, na prática, o que a gente precisa é de desenvolver esses 3 passos aqui para montar a solução, tá bom? Agora é um caso que uma situação que só serve para esse tipo de equação aqui, ó. A equação aqui, ela é ordinária, segunda ordem, coeficientes constantes aqui é importantíssimo, isso aqui, ó. Esses coeficientes serem constantes. E elas serem homogêneas, pronto, é esse método você encaixa. Independente de qual seja a situação física, qual seja a equação, você pode sempre usar isso. Beleza? Ok, perfeito. Muito bem, então temos aí já a solução, mas vejam, esse θ, ele varia de 0 a 2π. Esse θ é aquele ângulo aqui embaixo, ó. Esse θ ele varia de 0 a 2π aqui, ó. Cadê? Pronto. Você tem que cobrir, né? θ varia de 0 a 2π, o R varia de 0 a infinito e o Z de menos a mais infinito. Bom, de qualquer forma, você tem uma solução aqui, esse θ, mas essa solução, ela deve ser a mesma quando você der uma volta, né? Você está aqui no ponto θ, se você der uma volta, fizer mais 2π, você vai ter que ter a mesma solução. Então, uma condição que a gente tem que respeitar aqui é que o S de θ vai ser igual a S de θ mais 2π. Né? Você está num ponto, você dá uma volta para o mesmo ponto, a solução não vai mudar. Então, você tem que ter isso aqui como sendo verdade. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Então, eu vou pegar a solução que a gente obteve e vou colocar aqui. Então, teremos A
cosseno de raiz de K θ, que é essa primeira parte, ó, mais B, seno de raiz de K θ. Isso vai ser igual a essa solução aqui, onde o θ vai ser θ mais 2π. Então, o que é que você faz? Você escreve o mesmo cosseno de raiz de K, só que agora o θ vai ser θ mais 2π. Beleza? Mesma coisa para o termo que tem um seno. Então, ficaremos aqui com seno de raiz de K θ mais 2π. Então, estamos simplesmente escrevendo o que essa igualdade está estabelecendo para a gente. Isso aqui é um ponto que tem que acontecer. Isso não pode ser diferente. Você não pode ter uma diferença que tem que ser a igualdade mesmo. Muito bem. Então, vou repetir o lado esquerdo dessa igualdade, que é isso aqui. E vou só desenvolver um pouquinho aquele lado direito ali. Vou colocar aqui. Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse lado é só simplesmente distribuir aqui os dois termos, usar aquela propriedade da multiplicação, que é a propriedade da distributividade. Então, fica raiz de K vezes θ, mais 2π vezes a raiz de K. O raiz de K vezes 2π tanto faz. Tá bom? Mais B seno de raiz de K θ mais 2π de novo raiz de K. Bom, vocês estão vendo que aparece um termo a mais aqui, que é o 2π raiz de K. E o que acontece é que, na prática, esse cosseno aqui, esse termo aqui, ó, esse termo com cosseno, tem que ser igual a isso aqui, para que a igualdade seja satisfeita. Porque cosseno e seno são soluções independentes, então não tem como escrever cosseno em função do seno. Então, cada um deles tem que ser um igual ao outro separadamente, né? Então, mesma coisa para o seno dessa argumento aí todinho tem que ser igual a esse fator que tem um seno aqui. Beleza. Bom. Então, para que isso aconteça, esse raiz de K, que aparece nessa equação aqui, ó, do lado direito, né? Para que isso aconteça, o raiz de K tem que ser igual a um número n, onde esse n vai assumir valores 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim vai. Porque se você tiver, por exemplo, cosseno desse argumento mais 0, vai dar isso aqui. Mais 2π também vai dar isso aqui, porque você vai dar uma volta. Mais 4π, mesma coisa. E assim vai, tanto para o cosseno quanto para o seno. Então, a única chance de você manter essa igualdade, que os termos azuis sejam iguais e os vermelhos sejam iguais, é assumir que o raiz de K tem que ser um número inteiro, né? Ou seja, n é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim vai. Ok, gente? Então, essa é a condição que a gente encontra a partir dessa igualdade aqui. Tudo certo? Perfeito. Beleza, então. Muito bem, então agora eu posso voltar com o raiz de K para essa expressão e, finalmente, né, vou escrever o S. Obviamente, vou rotular um certo N, porque agora o raiz de K vai ser o próprio N. E aqui eu vou também colocar um ADN, cosseno de Nθ, mais um BN, seno de Nθ. Pronto, já achamos aí a solução da parte angular. Resta para a gente descobrir a solução da parte, digamos assim, radial, que é aquele termo que lá aparece o ρ, naquela equação da aparece o ρ, que é a nossa equação 3, se eu não me engano.
Então, isso aqui já está prontinho, é só depois substituir e escrever a solução geral. Mas, por enquanto, separadamente, a gente já tem solução em θ. Muito bem. Ok. Lembrando, então, que, só para a gente não esquecer, que aqui eu tenho várias soluções, n vai ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até infinito. Muito bem. Agora a gente parte para a solução da equação 2, que é o que falta para a gente e fechar o probleminha. Ok, então, essa é a nossa equação 3, na verdade, agora. Essa é a nossa equação. Então, vocês estão vendo que onde tinha K, eu vou chamar de N agora, quer dizer, N quadrado, né? Porque era raiz de K igual a N, agora vai ser o N quadrado nesse termo aqui, onde for o K. Então, aqui é a solução da equação 3. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. A hora é essa. Vamos lá, então eu vou colocar aqui a equação 3. Só vou ter cuidado de trocar o K por N quadrado, né? Aqui vai ser um pouquinho diferente. Vou deixar até em azul, para lembrar que a gente fez a troca aqui, né? Bom, o N pode ser 0 e pode ser diferente de 0. Então, vou analisar as duas situações separadamente. Eu vou fazer a primeira análise para N igual a 0, tá bom? Depois a gente faz a análise para N diferente de 0. Então, quando você faz N igual a 0, automaticamente o lado direito vai ser nulo e você vai ter, nesse caso aí, a derivada de ρ que multiplica dz dρ igual a 0. É o único jeito desse negócio aqui ser 0 é se esse termo aqui for 0, porque ρ não pode ser 0. Então, ou isso aqui seria 0 ou ρ seria 0, tudo isso. Então, tudo isso aqui pode, mas o ρ sozinho não, porque a gente quer a solução para qualquer ρ. Obviamente, gente, o que está dentro dos parênteses aí tem que ser constante, que derivada de alguma coisa é 0 só se essa coisa for constante. Então, aqui a gente vai ter ρ, dz dρ, igual a um constante que eu vou chamar de d0. Tá bom? 0 por causa desse n0 aqui, enfim. Nada específico, podia chamar de qualquer constante aí. Antônio, João, Maria, o que for, não tem problema não. Bom, então, o processo aqui de resolução é o processo de separação de variáveis. Aqui a gente tem uma DO de primeira ordem, bem simples de resolver. Então, o processo aqui é você deixar o Z sozinho de um lado e deixar o ρ também isolado para o outro lado. Então, ficaremos aqui, ó, com dz multiplicando por dρ, vai aparecer o dρ do outro lado, né? Então, e dividindo por ρ, aqui vai ficar, ó, 1 sobre ρ vezes d0, e aqui nós temos o dρ. Com isso a gente fez a separação de variáveis, consegui realmente separar z para um lado e ρ para o outro. Agora o próximo passo é integrar essa relação. Não tem nem o que fazer aí nesse caso. Integral simples a gente já conhece, então vou colocar a integral aqui. Tá bom? Vou deixar a integral definida mesmo. Então ficaremos com z do lado esquerdo e do outro lado vou ficar com d0, que é constante, sai da integral. A integral de 1 sobre ρ vai dar ln. Tá bom? Então, vai dar isso aqui, ó. ln de... Tá bom aqui, né? ln de ρ. Mais uma constante de integração que eu vou chamar de C0. Já chamei A e B aqui, estou chamando C e D aqui nesse caso. Ok, gente? Pronto. Feito já. Já encontramos aí a parte da solução aqui, vou chamar um Z0, inclusive, para, né, especificar que aqui a gente está falando
do n igual a zero. Tá tudo certo? Tranquilo? Assim, professor. Beleza. Ok, gente. Resta ainda o termo indiferente zero. Vou tentar aproveitar esses minutos finais aqui. Então, no caso do indiferente zero, não tem jeito, eu vou ter que usar essa equação como um todo mesmo, não tem como simplificar, né? Pelo menos por enquanto. Mas vou fazer assim, vou multiplicar por z. Então, ficaremos com ρ de ρ, ρ dz de ρ, igual a N2Z. Bom, eu vou também desenvolver essa equação, vou fazer derivadas do produto aqui, então ficaremos com ρ quadrado, porque teremos derivada do segundo vezes o primeiro, então derivada do segundo vai dar D2, quer dizer, derivada do segundo vai dar D2Z dρ2, esse ρ com esse aqui vai dar ρ quadrado, mais o primeiro, derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo. Então, ficaremos com aqui o segundo termo, ρ, esse ρ dz de ρ. Só isso. Façam aí em casa, tá, gente? Se vocês não estiverem entendendo. É simplesmente uma derivada do produto aqui multiplicar por ρ. Somente isso. Muito bem. Ficaremos ainda com o termo menos N2Z que aparece do lado direito, passa negativo para o lado esquerdo. Então, essa equação diferencial que a gente se deparou com ela, equação para é uma equação de segunda ordem, sim. Homogênea, sim. Linear, sim. Porém, não tem coeficientes constantes. Então, não dá para usar aqueles passinhos que a gente desenvolveu lá em cima. Mas, a cara dessa equação aqui, permite a gente fazer a seguinte suposição. Permite a gente assumir que a solução é do tipo ρ elevado a lambda, onde lambda é uma constante. Eu acho que eu já fiz isso aqui, deixa eu ver aqui o negócio. Na aula do dia 8. Acho que fiz sim. Pronto, eu fiz na solução da equação radial. Ela tem, inclusive, uma cara bem parecida, né? Ó, tem ρ quadrado derivada de segunda, lá tem ρ derivada primeira e tem um termo constante vezes z, ó. Deixa eu voltar na aula de hoje, ó, tá vendo? Mesma cara. Então, as argumentações que eu fiz para justificar essa necessidade, essa hipótese aqui, a possibilidade de fazer essa hipótese, serão as mesmas que a gente pode utilizar aqui. Então, você assume ρ elevado a lambda porque quando você fizer isso, você vai ter termos da ordem de ρ elevado a lambda em todos os fatores. Todos. E aí você pode colocar ρ elevado a lambda em evidência e descobrir quem é um lambda e quem são os lambdas, né, que satisfazem essa relação aí, tá? Essa suposição. Tá beleza, gente? Então, não é qualquer equação que permite você fazer isso. Você só pode fazer esse tipo de suposição quando você tiver uma equação com essa cara, ó. Termo quadrado derivado de segunda, ou termo de ordem 1 derivado da primeira, e um termo constante. Podia até ter um termo de ρ elevado a 3 derivado da terceira também, se fosse terceira ordem, a quarta derivada da quarta também. Você podia sempre usar essa suposiçãozinha aqui, que iria dar certo. Obviamente, ao invés de você cair na equação de segundo grau aqui para determinar o lambda, se você tivesse uma equação de terceira ordem, você cairia na equação de terceiro grau, mas poderia também desenvolver e achar os valores para o lambda. Muito bem, então aqui a gente precisa da derivada segunda desse camarada, derivada primeira, o dz dρ, dz dρ vai ser simplesmente lambda, ρ elevado a lambda, e a derivada segunda vai ser lambda menos 1, ρ elevado a lambda menos 2. É só derivar, né? Aprender aquilo que a gente já sabe.
Aqui faltou lambda menos 1, desculpa. Eu pensei, esqueci de colocar. Você cai a potência, né? Fica rho elevado a lambda menos 1. Pronto, então tem tudo que a gente precisa para substituir nessa equação aqui de cima, ó. Essa equação aqui. Então, se você substituir todo mundo aqui nessa equação dos asteriscos, você vai ficar com rho quadrado. A derivada segunda vai ser lambda menos 1. Rho elevado a lambda menos 2. Aí tem um termo mais rho. A derivada primeira vai ficar lambda, rho elevado a lambda menos 1. E aqui menos 2, desculpa, menos N2, rho elevado a lambda igual a 0. Percebam que todos os termos vão ficar elevados, vão ser do tipo rho elevado a lambda, porque se você juntar isso com isso aqui, vai dar 2 mais lambda menos 2, vai dar lambda. Se você juntar isso com isso aqui, vai dar rho elevado a lambda também. Então, todos os fatores multiplicam rho elevado a lambda, e a gente vai ficar com lambda menos 1, mais lambda menos n quadrado, tudo isso multiplicado por rho elevado a lambda igual a 0. Então, só tem um jeito dessa relação aqui ser 0 é se esse termo que está entre chaves, ele for nulo. Ou seja, a única saída para a gente ter isso aqui como sendo verdade é colocar lambda 2 menos lambda mais lambda, ou seja, lambda 2 menos n quadrado igual a 0. Ou seja, lambda igual a mais ou menos n. Pronto. Achamos os valores para lambda, os dois valores possíveis aí para o lambda, né, que vão satisfazer essa suposição. Então, sempre nesse caso tem duas soluções independentes. Uma vai ser rho elevado a n e outra vai ser rho elevado a menos n. Então, como é que você escreve a solução geral numa situação dessa? Numa situação dessa aí, ó, a solução geral, que eu vou chamar de Zn de ρ, isso vai ser uma constante, que eu vou chamar, sei lá, de Cn, ρ elevado a n, que é uma das soluções, mais outra constante, que eu vou chamar de Dn, ρ elevado a menos n, que é outra raiz, vai ser outra solução. Então, com isso a gente tem aí a solução para o Z, a parte, digamos assim, radial, para um n diferente de 0. E com isso a gente fecha o problema, porque o próximo passo seria voltar na solução agora com todo o nosso ANSATS inicial aí, né? Nossa sacada de fazer separação de variáveis e colocar o produto, né? Da parte radial vezes parte angular e montar a solução geral, de fato. Desculpa, a solução geral não, as soluções, né? Então, a outra etapa aqui seria, eu até vou copiar da aula que eu tenho aqui de elétron, deixa eu ver, até deixei marcado, porque eu sabia que me dá tempo. Eu vou copiar aqui esse passo a passo final para vocês, para a gente não perder mais tempo. Então, pronto. Hoje travou, mas aqui está aqui a solução, tá? A discussão está aqui. Então, a gente pega, ó, tipo, primeiro para n igual a 0, então você pega a parte angular, que vai ser a 0 só, porque quando você tomar n igual a 0, vai ficar cosseno de 0, seno de 0. O cosseno vai desaparecer, ó. Desculpa, o seno vai desaparecer. Tá aqui, ó, pronto. O seno vai desaparecer e fica só o cosseno de 0 vezes a 0. Então, por isso que ficou só a 0 aqui, multiplicando a solução radial para n igual a 0. Então, com isso você tem essa forma aqui. Para n diferente de 0, você multiplica termo a termo, né? Você pega a solução para n diferente de 0 angular, n diferente de 0 radial, multiplica. E eu redefinir as constantes, tipo, AN C de n eu chamei de AN grande, BN C de n chamei de AN vezes dn chamei de BN grande, BN C de n chamei de CN grande e BDN chamei de D grande. E aí, escrevemos a solução aqui, as soluções, né, para n diferentes, de 0 e n igual a 0. E aí depois a solução geral, seria a combinação das soluções.
Ok, gente? Isso a gente consegue encerrar essa parte, depois eu coloco lá para vocês. Vou dar uma travadinha aqui. Vocês tinham alguma pergunta sobre isso que a gente falou aí? Procedimento? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo, professor. Foi basicamente só uma parte matemática. Exato, foi só matemática mesmo, né? Porque quando a gente vai aplicar isso no problema físico, é só você vai fazer o que a gente fez na aula passada, ajustar as condições do contorno. Mas esse procedimento aí não tem jeito, resolver a EDO mesmo, a ADP, desculpa. E foi um procedimento equivalente àquele da aula, da nossa oitava aula. Então, se vocês entenderam a oitava aula, obviamente essa aula de hoje foi muito mais fácil que a aula do dia 16, se eu não me engano. Porque lá tinha equação de legenda que era mais complicada. Agora não, agora a gente tem uma equação bem mais simples. Né? A equação da parte angular foi bem mais simples nesse caso. Então, mas com relação à radial, né, ficou bem parecida a forma de resolver, ó, inclusive, só que a equação é um pouquinho diferente. Mas a diferença está aqui, nesse termo que você, um da gente agora tem n quadrado e aqui não tem esse 2. Só isso. Mas o procedimento passo a passo é o mesmo. Aí, a próxima etapa do processo aqui seria fazer uma aplicação, resolver um problema equivalente a esse aqui, por exemplo, né? Aqui a gente colocou uma esfera, aí teve a necessidade de usar coordenadas esféricas, mas imagine que isso aqui não fosse uma esfera, fosse um cilindro, por exemplo. Um cilindro na direção Z e um campo, por exemplo, na direção Y. Então, a gente teria a configuração desse tipo aqui em torno do cilindro, se você olhar o cilindro de frente, né? Então, aí você teria as condições de contorno específicas do problema, né, que a gente ia colocar, e depois fazer um passo a passo equivalente a esse. Só que no caso lá do cilindro, o potencial, se o cilindro fosse carregado, não seria desse tipo aqui, seria logaritmo. O potencial do cilindro carregado é do tipo logaritmo de Rho. Então, a gente teria que descartar o termo logaritmo, né, que é esse termo que aparece na solução, que a gente colocou para vocês, solução especificamente a solução a parte em zero, né? Então, descartaria porque você não teria, tipo, o cilindro carregado. Mas o passo a passo, depois, é uma coisa bem parecida com esse aqui que a gente fez, enfim. Dá para desenrolar, beleza. Deixa eu ver se ele já liberou aqui, só para colar aqui e fechar a nossa aula. Deixar para vocês aí. Pronto. Afinal, tá aqui. Bom, lembrando que esse tema aqui, ó, esse tema aqui de cima, essa solução de cima, é para um n diferente de zero. Para n igual a 1, 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Então, temos os dois termos. N igual a zero e n diferente de zero. N igual a zero está aqui, ó. Tá aqui, não. Só chamar a atenção aqui mais uma vez que aqui é n igual a zero. Está aqui, mas é bom lembrar, né? Muito bem, gente. Então era isso que eu tinha para falar sobre essa parte inicial da eletrostática. Deixa eu parar a gravação. E na sequência a gente vai falar sobre como é que o campo elétrico ele é modificado quando você tem a presença de um meio material. Tá bom? Que não seja o vácuo, por exemplo. Então, esse é o assunto do próximo capítulo.